Muito boa noite, você que nos assiste pelo YouTube. Esse é o culto online do Casulo. E para nós é um prazer muito grande receber você aqui através da internet. Nós esperamos que Deus fale com você poderosamente nessa noite. E a gente te convida a cantar conosco, orar junto com a gente, meditar na palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar a minha e a sua vida. Então eu queria te convidar, além de nós orarmos e cantarmos, você fica à vontade para você deixar o seu comentário durante a palavra. Esse é o diferencial da internet. Enquanto você está ouvindo a mensagem, você pode comentar algo que Deus falou com você. Você pode cantar e colocar um comentário sobre o louvor ali no nosso chat aqui ao lado. Então, participe do culto. Ore conosco, cante conosco, medite na palavra de Deus conosco e deixe seu comentário. Envie esse culto, esse link para os seus amigos, convide pessoas para estar junto com você. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los. Nós vamos orar agora e vamos dar início então à nossa celebração. Senhor Jesus, obrigado por mais essa noite na Tua presença, obrigado por cada pessoa, Senhor, que está aqui trabalhando, Senhor, para essa transmissão acontecer. Guarda as nossas famílias, guarda, Senhor, as pessoas, e nós te pedimos agora, Espírito Santo, entra nos lares, entra nas casas, Senhor, e que as pessoas tenham um senso de transcendência, um senso da Tua presença poderosa nos lares, em nome de Jesus. Fala com cada um e te revela a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais que uma emoção, mais que um pensamento, Ele é real. Ele é mais que um sentimento, mais que uma emoção, mais que um pensamento, Ele é real. Ele é a vida. Cristo é real, e o caminho, a verdade, a vida, Cristo é real, o caminho, a verdade, a vida, Cristo é real, e ninguém vai ao Pai ao Pai, senão por Ele. Ele é a vida. Ele é o amor.
emoção. Cristo é real, mais que um pensamento. Cristo é real, Ele é real. E o caminho, a verdade e a vida, Cristo é real. O caminho, a verdade, a vida, Cristo é real. E o caminho, a verdade, a vida, Cristo é real. O caminho, a verdade, a vida, Cristo é real. Ninguém é o Pai senão por Ele, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, vai ao Pai senão por Ele. Obrigado, Senhor, porque Tu és o caminho para o Pai. Nós podemos ter livre acesso à presença de Deus por causa do Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso evitar a graça que está enchendo o meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que é, que era e será para sempre. Sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo o meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que é, que era e será para sempre. Nome sobre todo nome é o nome de
posso negar a graça que está enchendo o meu ser de alegria, e eu não vou resistir àquele que era e será para sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o nome de Jesus. Teu nome é, Senhor, nome sobre todo nome. Não há outro igual a Ti, Senhor. E é por isso que nós cantamos a beleza da Tua santidade. É por isso que nós cantamos, porque Tu merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração na Tua presença como aroma suave, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos então agora para os recados paroquiais do Casulo. E logo em seguida nós voltaremos então com a mensagem de hoje. Gente, eu estou passando aqui para trazer alguns avisos para vocês. Nós encerramos a leitura do livro Cristianismo Básico, mas nós vamos continuar lendo livros, buscando crescer para a glória de Deus, ser transformados pela palavra de Deus. Nós escolhemos um livro muito legal, que falou muito com a gente, está trazendo uma consciência muito legal de discipulado para a nossa igreja, chamado Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, da editora Fiel. Então, você pode adquirir esse livro, pode nos contactar para a gente ler junto, ou se você quiser participar do grupo para ouvir o que a gente está comentando sobre esse livro, pode nos mandar uma mensagem aí pelo direct do Instagram, ou deixar aqui no comentário seu e-mail, algum meio de contato, que a gente vai entrar em contato com você. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E o povo de Deus é um povo que é generoso. Então você pode exercer a sua generosidade para com Deus e para com a gente também, através dessa conta bancária que está aqui na descrição do vídeo. Você saiba que a gente está ajudando pessoas, estamos servindo pessoas nesse tempo de pandemia. A gente ajuda 2 famílias de venezuelanos refugiados aqui. A gente trabalha com ação social, a gente está dando suporte para eles, com cobertor, com comida. A minha mãe, ela é assistente social, ela está ajudando também o pessoal a se inserir no mercado de trabalho, vendo a documentação e tudo mais. A gente está repartindo as sementes que têm sido depositadas na nossa mão para ajudar pessoas. Então você pode ser generoso também, contribuir com a nossa igreja, para que esse trabalho continue, para que essa igreja se consolide, crie raízes e dê fruto mais e mais para a glória de Deus. Nós temos um grupo também que é um grupo de oração. Você pode mandar o seu pedido, você pode participar do nosso grupo também via Zoom. Só mandar o contato para a gente também via direct do Instagram ou aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você. Para nós vai ser uma alegria poder receber o seu feedback. Se você está sendo abençoado pelas nossas transmissões, deixe um comentário daquilo que Deus falou com você, com um pedido de oração, ou daquilo que Deus falou com você através da palavra. Interaja com a gente, o seu feedback é muito importante, para que a gente possa saber até onde o Evangelho está chegando através da nossa boca. E para nós é uma alegria ver o reflexo do Evangelho, desse trabalho que nós estamos fazendo. Tá bom?
Vamos para a palavra então? Muito boa noite, meus amigos da Igreja Batista Casulo, as pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando o Evangelho. Hoje eu estou aqui diretamente da minha casa, a gente não conseguiu gravar a pregação lá na Igreja Batista Passo da Areia, mas o importante é a mensagem que vai chegar até a sua casa, até o seu coração, e eu espero que você seja abençoado. Queria te convidar para orar nesse momento. Feche os teus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, Senhor, que o Senhor possa levar, Senhor, a nossa mente cativa a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, expandir a nossa consciência, Senhor, e também amolecer o nosso coração, Deus, para que não seja apenas uma transmissão de conteúdo, mas que seja espírito e vida, Deus. Que seja o Teu Evangelho se movendo na direção das pessoas e as pessoas respondendo ao Teu Evangelho. Em nome de Jesus, a começar pela minha vida, Deus. Nos ajuda a entender, Senhor, a grandeza da mensagem do Evangelho, para que a gente possa viver uma vida digna do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse comigo, então, a sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Nós estamos estudando, então, Colossenses. E nós chegamos aqui no ápice da carta, que é uma vida centrada na cruz, uma vida centrada no Evangelho, onde Paulo vai nos mostrar como é viver uma vida cristocêntrica. Então, vamos à leitura a partir do versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. A vida do ser humano é baseada em escolhas. Escolher é necessário para viver. O Santo Agostinho falou uma coisa muito interessante. Deus nos condenou a escolher, e mesmo não escolhendo, nós estamos escolhendo. Ao não escolher algo, nós estamos fazendo uma escolha. Então a vida é feita de escolhas. Essas escolhas são baseadas em vontade, em sentimentos, em emoções, em consciência, e tudo isso é o que vai nortear as nossas decisões. Então, quando nós dizemos que nós aceitamos a Cristo, que nós cremos em Jesus, uma série de decisões vem junto com essa afirmação. O grande calcanhar de Aquiles do cristianismo, estou falando de filosofia grega, calcanhar de Aquiles. O grande calcanhar de Aquiles do cristianismo é que muitos cristãos afirmam que têm que ter fé em Deus, ter fé em Jesus, mas não têm uma vida que condiz com os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande problema. A vida cristã não é sobre ter fé em Deus, ou acreditar na existência de um Deus criador de todas as coisas. A vida cristã é sobre seguir os passos de Jesus, é sobre imitar a Cristo.
E isso é uma escolha voluntária, é uma resposta ao movimento de Deus na direção do homem. Nós sempre falamos, e aqui Paulo vai falar a respeito da diferença entre religião e o Evangelho. Então a religião é um conjunto de dogmas, de doutrinas, né, de regras do que fazer, do que não fazer. E o cristianismo, né, o Evangelho é muito maior do que isso. O Evangelho é uma boa notícia que vem na nossa direção, em que Cristo cumpriu tudo por nós. Ele fez tudo por nós lá na cruz. Aquilo que era impossível para nós fazermos, que era obter o perdão dos nossos pecados, Cristo conquistou isso na cruz. E essa é a boa nova do Evangelho. Só que Cristo também nos pede algo, nos pede que nós façamos algo, que nós sigamos Ele. Quando Cristo chega para os apóstolos, Ele fala, vem e me sigam. E muitos apóstolos, até parece estranho, né? Eles prontamente largam o que estão fazendo e começam a seguir Jesus. E será que existe essa mesma disposição nos nossos corações de seguir a Jesus como os apóstolos seguiram Jesus? Nós devemos pensar isso, nós devemos repensar na nossa vida. Hoje em dia se fala muito pouco sobre conversão, né? Parece que o Evangelho é só um acessório, um adereço, né? É o famoso, ele é uma pessoa tão boa, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo, porque sem Jesus não há vida. Jesus é a própria vida. Sem Jesus, todos estão mortos em delitos e pecados. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, vai dizer o escritor ali da carta de Romanos, Paulo. Então, nós precisamos entender a profundidade da corrupção humana, da maldade humana. Não há quem faça o bem, não há como chegar a Deus por mérito, por esforço próprio. Nós temos que passar pela cruz. E Cristo já fez tudo por nós. Então essa é a boa nova do Evangelho. Mas, como diria o Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Então, nós precisamos abraçar o estilo de vida, a proposta de vida que Jesus nos chama a ter. Olha o que Paulo fala aqui no início desse capítulo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, olha como é interessante essa palavra, portanto, vírgula, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Ou seja, a figura do batismo é exatamente isso. Morrer a velha criatura para nascer, né, de novo. Esse é o símbolo do batismo, da morte e da ressurreição. Nós somos batizados na morte, né, e na ressurreição de Jesus. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se aquele símbolo do batismo, aquela figura, ela aconteceu verdadeiramente no seu coração, você apenas não só tomou um banho de piscina, um banho no açude ou no rio, mas se de fato aconteceu algo espiritual na sua vida que o levou até o batismo, se de fato você encontrou a Cristo e começou a seguir a Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Então existe algo que nós vamos chamar de ética, né? Ética cristã, que é diferente da ética grega. A ética grega, ela propõe o não fazer mal ao outro sem me prejudicar, né? Então eu não me prejudico, eu preservo a mim mesmo, preservo o outro e tenho uma boa conduta. Tem até um videozinho do Mário Sérgio Cortella falando sobre ética que é muito interessante. Mas a ética cristã, a lógica do cristianismo é diferente. Se nós somos seguidores de Cristo, ou seja, nós assumimos muitas vezes o prejuízo, assim como Cristo assumiu o prejuízo do nosso pecado e tomou o nosso lugar, nós também assumimos o prejuízo, assumimos a responsabilidade
por algo, muitas vezes em detrimento da nossa felicidade ou do nosso bem-estar, para que o outro possa experimentar a graça de Deus. A graça de Deus é manifesta em Jesus, onde Ele levou os nossos pecados para nos tirar a culpa, nos tirar o sofrimento causado pelo pecado. Então, nós também somos agentes da graça de Deus aqui na Terra. Nós, ao abrirmos mão do nosso conforto, abrirmos mão muitas vezes da nossa felicidade para que o outro possa experimentar a graça de Deus, possa reconhecer a graça de Deus, entender a graça de Deus. Essa é a ética cristã. Essa é a ética do Sermão do Monte. Aqui Paulo vai fazer um link profundo com o Sermão do Monte. Muitas pessoas pensam que Jesus falou uma coisa e os discípulos e os apóstolos falaram outras coisas. Mas a doutrina apresentada por Paulo aqui, ela é totalmente cristocêntrica. Isso que Paulo nem estava sentado lá no monte ouvindo o Sermão do Monte. Mas a doutrina é essa, a lógica é essa. Então, para que nós possamos revelar a graça de Deus para as pessoas, nós vamos ter que apontar para Cristo através do Evangelho e muitas vezes, se necessário, sofrer, abrir mão da sua zona de conforto para revelar a graça de Deus para os outros. Isso é pensar nas coisas do alto, isso é agir conforme a ética do céu, não a ética aqui da terra. Então, esse é o chamado para o cristianismo, é um novo estilo de vida. É muito maior do que uma mera religião, é muito maior do que uma série de coisas que nós podemos ou não podemos fazer, ou que nós temos que fazer no domingo ou no sábado. É muito maior do que isso. É uma revelação da graça de Deus, é um estilo de vida que vai transformar o mundo e que vai revelar a beleza de Jesus nesse mundo. Então, depois de nós conhecermos a riqueza do Evangelho e da graça de Deus, existe o desafio moral. Muitas vezes as pessoas criam empecilhos intelectuais, não porque elas têm dificuldade de entender o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem simples. É muito simples entender o Evangelho. A queda do homem, a criação, a queda, a gente pode colocar como uma rebelião, e depois a redenção em Cristo, a obra de Cristo na cruz, redimindo o pecador de toda a sua maldade, de toda a desgraça causada por causa do pecado, e depois a consumação. Isso é o Evangelho. Só que o problema não é entender o Evangelho. Entender o Evangelho é simples. Uma aula de 1 hora a gente conversando um pouco, a gente explica o Evangelho de forma bem fácil. O grande problema do ser humano é a sua rebeldia contra Deus. É o seu desejo mau. É o desejo de não obedecer a Deus. Então Paulo, além de explicar o Evangelho de maneira que a pessoa entenda o que foi feito por ela na cruz, depois da boa nova, existe a escolha da responsabilidade. É o assumir a responsabilidade, é o desafio moral. Aqui no versículo 5, Paulo diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Foi o que eu acabei de falar sobre a desobediência do homem. Existe uma ira de Deus reservada para punir esses pecados, né? Punir quem não se arrepende desses pecados, quem não se converteu verdadeiramente, quem não se arrependeu do seu estilo de vida pecaminoso. Então aqui Paulo está falando a respeito dos desejos, das intenções dos seres humanos. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza. Aqui Paulo está tratando do desejo, das afeições, dos afetos do ser humano. Da forma como o ser humano se relaciona intimamente consigo mesmo, como ele lida com os seus desejos, com as coisas que ele deseja possuir. Imoralidade sexual, impureza e paixões
e os maus desejos e a avareza. Tudo isso é tomar posse de algo que não deveria ser seu. É esse desejo de praticar algo que Deus desaprova. Que Deus desaprova. Imoralidade sexual, para explicar, é toda a relação feita fora do matrimônio, fora do casamento, é imoralidade sexual. Seja ela solo, ou seja ela em dupla, ou em trio, ou enfim. Tudo isso é imoralidade sexual. É esse desejo de satisfazer isso, de encontrar redenção através do sexo. O mundo inteiro, né, tem buscado redenção através do sexo e não tem encontrado. As pessoas têm usado umas às outras, né, aplicativos que servem só para marcar encontros e sexo casual. Tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso é fruto do pecado. E o pecado é o homem buscando redenção através do sexo. E a avareza é isso, é buscar... A avareza também é isso, é buscar a redenção através das coisas materiais, através do apego à matéria, às coisas que possuem. Né? Isso é completamente errado. A gente, como tem um ditado popular que fala que o caixão não tem gaveta, não adianta, né? Por isso, por falta dessa consciência gerada pelo Evangelho, que os faraós, que no tempo lá os egípcios guardavam as riquezas, né, dentro dos sarcófagos lá e tal, porque eles achavam que eles iam ter uma outra vida, que eles iam poder desfrutar de toda a riqueza acumulada, do fruto da sua avareza em outra vida. E nós não levamos nada daqui. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque daqui para outra vida a única coisa que vai conosco é Cristo. Então, se você estiver com Cristo, você vai para outra vida, assim, e vai ter uma vida de paz, de riqueza, não riqueza material, mas de riqueza de espírito, riqueza de prazer, de plenitude. Não te faltará nada, você não vai sentir falta de nada, não vai sentir vazio, não vai sentir necessidade de nada, porque você vai estar pleno, completo, junto de Cristo na eternidade. Então Paulo fala aqui, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Então Martim Lutero, ele tinha uma frase muito legal que ele falava que eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Então isso acontece também conosco. Então olha só, olha a hipocrisia, né? Olha a fachada de cristianismo, né? Parece que os evangélicos eles vendem uma santidade aparente, uma capa de religiosidade, como se esses pecados que foram citados aqui agora, muitas pessoas que estão sentadas nas igrejas, se nós falarmos a respeito desses pecados, eles vão falar, é verdade, mas vivem uma vida de pecado ainda. Se Paulo está falando nessa carta que existia imoralidade sexual, impureza, né, mentira, avareza no meio do povo, ele está tratando de pecados reais que existiam no meio do povo de Deus. E o cristianismo não é uma religião de aparência, tanto que essa carta ela é visceral, ela está despindo as pessoas. É por isso que esse despir do velho homem. Nós estamos despidos na frente de Deus, nós estamos diante de Deus, e diante de Deus todos os nossos pecados estão expostos, por mais bem escondidos que eles estejam. Não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Diante de Deus, nós estamos nus. Todos nós estamos nus. Não adianta você esconder o seu pecado. Diante de Deus, todos estamos nus. Então nós devemos nos despir, mostrar a nossa nudez, a nossa maldade, a nossa pecaminosidade, e depois nos revestirmos desse novo homem. E esse novo homem está fazendo
alusão a se despir do velho homem é fazer Adão morrer. E se revestir do novo homem é imitar a Cristo, é se revestir de Cristo, é tomar posse, é imitar a Cristo na sua ética elevada, na ética que ele pratica, na ética do céu. Então aqui no versículo 11 diz: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então olha só, muito provavelmente nessa igreja aqui, que é uma igreja mais cosmopolita, tinha grego, tinha judeu, era uma miscelânea de gente, uns se achavam mais espirituais do que outros. Está bem claro aqui. Alguns, por seguir a tradição judaica, farisaica, de não coma isso, não toque naquilo, não pegue isso, não faça aquilo. A regra não tem poder de transformar as suas afeições. Nenhuma regra tem poder de transformar as suas afeições. Ela pode ser um freio moral, mas ela não transforma o seu coração. Mas a graça e o evangelho sim. A graça de Deus pode, o Espírito de Deus pode sim transformar não só o seu comportamento, mas os seus desejos e as suas afeições. E é isso que Paulo está falando aqui. É muito mais do que um conjunto de regras. É a transformação do seu afeto. É a transformação de um filho da desobediência num filho da obediência, que voluntariamente escolhe obedecer. Então, portanto, versículo 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele estava falando aqui sobre impureza, sobre imoralidade sexual, sobre mentira. Mas ele está falando aqui, ó, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa nova identidade. Nós já somos santos. Nós somos pecadores que foram santificados por Jesus, por causa dos méritos de Jesus, não pelos nossos méritos. Escolhidos de Deus. Santos e amados. Essa é a nossa identidade. Olha que maravilha. Eleitos de Deus, santos e amados. Essa é a identidade do cristão. Eleitos de Deus, santos e amados. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. É como se fossem as peças de roupa de um cristão, né? Olha aqui as peças da roupa de um cristão. Aqui é a nossa identidade, né? Eleitos, santos e amados. Revistam-se de profunda compaixão. A compaixão, bondade, humildade e mansidão. Vocês lembram que Jesus falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, quer conhecer um cristão verdadeiro? Uma pessoa que é mansa e humilde. Reconheça uma pessoa mansa e humilde e você vai encontrar o cristão. Uma pessoa bondosa e compassível. Quem tem compaixão dos outros. Lembra da parábola do bom samaritano? Isso aqui está falando de caráter. O caráter é a vestimenta do cristão. Alguém que se importa com o outro. Compaixão. Está vendo que esses frutos todos, eles são para o outro. É o outro que desfruta dessas características. Eu não tenho como ser bom para mim mesmo. Se eu sou bom para alguém. Eu não tenho como ter compaixão de mim mesmo. Eu tenho compaixão do outro. Bondade para o outro. Paciência com o outro. Ou se tem alguma coisa que está faltando nos nossos dias hoje, né? É paciência. Olha só, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Então a gente pode aplicar o suporte-se como dar suporte para que o outro, né, avance, ou suportar no sentido de pressão, né? Quando a gente é pressionado, quando a gente chega a alguma adversidade, uma discordância, enfim. E o perdão é sinônimo, para mim, eu como teólogo, como pastor, eu reconheço que o cristianismo é colocado à prova na vida de uma pessoa quando ela precisa perdoar. Hoje nós vivemos a cultura do cancelamento. Errou, cancelado. Errou,
Discordou? Excluído, bloqueado. Imagina se Deus fizesse isso com a gente, estava todo mundo bloqueado, estava todo mundo cancelado. Mas o Evangelho é o Evangelho da graça, é o Evangelho do perdão. Então, quer conhecer um cristão genuíno? É alguém que sabe perdoar. E sabe perdoar na medida que entende que foi perdoado. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Uma pessoa que não consegue entender a profundidade da sua maldade, do seu pecado, e que ela foi perdoada gratuitamente, que alguém sofreu muito para que ela fosse perdoada, para que os seus pecados fossem remidos. Como que uma pessoa pode não perdoar a outra? O Charles Spurgeon falava que se você ora a oração do Pai Nosso sem o desejo de perdoar alguém, você está assinando uma sentença de morte, não está fazendo uma oração. Porque ele fala, na oração do Pai Nosso perdoa os que me têm ofendido, assim como eu perdoo. Né? Me perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Ou seja, na medida em que eu sou perdoado, eu também perdoo. Isso é cristianismo. É muito diferente de legalismo. Legalismo, errou, está cancelado. Roubou, perde a mão. Isso é legalismo, é lei. Mas a graça transborda a lei, a graça excede a lei. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, olha aqui a indumentária de um cristão. As roupas que um cristão veste: bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdão. Uma pessoa que é rápida para perdoar, porque entendeu o perdão de Deus, e é uma pessoa que ama. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Ou seja, uma pessoa que é verdadeiramente cristã, ela consegue conviver com paz dentro do corpo de Cristo, por mais que suportando, perdoando, amando, sendo compassivo. É por isso que a gente fala tanto sobre desigrejado, pessoas que abandonaram a igreja. Como você prova que você é cristão se você não consegue permanecer no corpo de Cristo? Porque no corpo de Cristo é exigido que você tenha as indumentárias de um cristão. Você precisa perdoar, você precisa ser manso, ser humilde com os irmãos, você precisa ser compassivo com seus irmãos. Mas o desigrejado é um arrogante. O desigrejado é alguém que é melhor do que os outros, ou pelo menos se julga melhor do que os outros, e que lhe falta esses atributos que são os atributos de Jesus Cristo. Então, se você é alguém que já fez parte de alguma igreja, pare para pensar. Talvez você tenha se perdido no meio do caminho. Talvez você esteja confundido com o que é ser verdadeiramente cristão. Para ser cristão, nós precisamos uns dos outros. E para dizer que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de humildade. E no final, sejam agradecidos. Gratidão é fruto também do Evangelho de Jesus. Uma pessoa que é verdadeiramente cristã, ela é grata. Ela entendeu a graça. A graça é o favor imerecido. Eu não tenho nem como agradecer, não tenho palavras para exprimir a minha graça em relação a Jesus. Por mais que eu cante, por mais que eu ore, por mais que eu tente fazer boas obras, nada que eu faça vai conseguir agradecer e retribuir aquilo que Cristo fez por mim. Eu sou um eterno devedor. Eu ganhei de graça. E olha só, para que essa indumentária toda nós possamos ter acesso a ela, aqui está a chave. Nós falamos muito sobre a palavra de Deus, que nós temos que ser focados na palavra de Deus, que a palavra de Deus é o centro, a Bíblia é o centro da igreja, nós precisamos estar focados na palavra de Deus.
Quando aqui no início, lá no versículo 1 ele fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Como é que nós descobrimos quais são as coisas do alto? Através da palavra de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas aqui da terra. Onde é que a gente encontra? Onde é que a gente descobre quais são as coisas do alto? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Olha aqui o proceder. Como é que um cristão vai fazer isso se ele não estiver inserido numa comunidade de fé? Preste atenção. Primeiro, a palavra de Deus é ricamente emanada do púlpito. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Como é que se é cristão sem comunidade? Como é que se é cristão sem corpo de Cristo, sem igreja? Como é que nós vamos praticar isso sem a igreja? E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós vimos aqui não só como nos despir do velho homem, como matar a nossa velha natureza e como se revestir de Cristo. Aqui fica fácil de nós reconhecermos se nós somos verdadeiramente cristãos ou não. Aqui fica fácil reconhecer aquilo que precisa mudar em nós. Primeiro, nós precisamos nos despir. Despir e reconhecer que aqueles pecados ali citados, a mentira, a avareza, a imoralidade sexual, tudo isso permeia a nossa natureza humana. Senão Paulo não teria escrito essa carta, irmãos. Nós precisamos meditar, precisamos reconhecer, nós não somos melhores do que os irmãos de Colossos. Nós somos tão pecadores quanto, ou até piores. Então nós precisamos reconhecer que há pecado em nós, sim, e precisamos fazer morrer a nossa velha natureza. E depois de fazer, isso é uma escolha. E essa escolha é voluntária. Se você foi ressuscitado com Cristo, você tomou essa decisão. Então agora, age em conformidade com essa decisão. Faça morrer a sua natureza humana. Ore, busque na palavra, jejue. Eu sei que essas disciplinas espirituais não estão em voga. Mas nós devemos fazer isso, não existe outra maneira de nós vencermos a nossa carne. Nós só conseguiremos vencer e subjugar a nossa carne se nós fortalecermos o nosso espírito. Então que Deus possa nos acordar nesse momento e fazer com que a gente viva uma vida centrada em Cristo, para que as pessoas possam reconhecer em nós a indumentária de Cristo, a imitação de Cristo, que as pessoas possam falar para nós o que falaram lá para os cristãos da igreja primitiva. Eles são pequenos cristos, eles são cristãos. Não evangélicos. Não como os evangélicos que a gente tem visto aí na mídia. Escândalos e mais escândalos. Né? Estragando. Não tem como estragar a reputação de Cristo, né, irmãos? Porque Cristo foi perfeito. Cristo não tem nada a ver com flor de lis. Cristo não tem nada a ver com o seu e com o meu pecado. Pelo contrário, aquilo que cabia a Ele fazer, Ele fez. Agora cabe a nós matarmos a nossa natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos decidir, nós possamos assumir a responsabilidade de ser verdadeiramente cristãos, de ter uma vida centrada em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa te capacitar a viver essa vida, a vencer a si mesmo, a decidir viver uma vida olhando para a eternidade, olhando para as coisas do alto, olhando para Cristo, que é o nosso tesouro, que é a coisa mais importante da nossa vida. E que Ele possa nos fortalecer espiritualmente e possa nos revestir das suas características, do seu caráter, da sua ética, para que a gente possa ser antídoto para esse mundo. A gente possa revelar a graça de Deus
e possa anunciar que o mundo não consegue se salvar por si mesmo, mas que o mundo precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado porque Tu falou ao nosso coração, Senhor. Nos ajuda a matar a nossa velha natureza, Senhor, nos despindo, Deus. Assumindo a responsabilidade pelos nossos erros, não escondendo os nossos erros, mas nos despindo, Senhor. A nossa nudez está exposta diante de Ti, Senhor, os nossos pecados. Então nós Te pedimos, Paizinho, nos ajuda a vencer a nossa velha natureza. Nos ajuda, Senhor, a nos revestirmos, Senhor, de Cristo, de todas essas características que nós lemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser bênção na comunidade onde nós estamos. Se nós não fazemos parte, Senhor, de uma comunidade cristã, Senhor, move e enche de desejo o coração das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora e nos vendo, de fazer parte da Tua igreja, para poder viver esse aconselhando uns aos outros, suportando, amando, sendo compassivos uns com os outros, Pai. Cantando, louvando, sendo grato em tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Também, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que Deus falou com você, ou que você lembrou, espalhe a palavra de Deus, espalhe, compartilhe, viralize orações, palavra de Deus, Evangelho, tá bom? Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui e até domingo que vem, se Deus não voltar, né? Se Jesus não voltar até lá.